Olá, sejam bem-vindos ao podcast Respira Comigo. Hoje estou aqui com o Dr. Diderot e a doutora Raíza. E hoje nós vamos falar nesse episódio sobre: devo me automedicar quando não quero ir ao pronto-socorro? Quais são os perigos da automedicação? Então, eu queria convidar vocês a se inscreverem no nosso canal, curtirem, compartilharem com aquelas pessoas que vocês sabem que têm problemas, que adoram se automedicar. E se você está interessado nesse episódio e nesse assunto, fica com a gente logo depois da vinheta, que a gente vai ter um papo muito legal. Bom, então vamos falar um pouco sobre Nossa. Contratada. Esses dois, Ave Maria, meu Deus. A Globo tá perdendo. Ai, meu Deus do céu, só Netflix, nasci. né? Agora não é nem Globo, é mais Netflix. Bom, vamos falar sobre automedicação, né? Automedicação, a gente já falou outro episódio sobre rinite medicamentosa. Vamos voltar a esse assunto, que a gente falou um pouquinho nesse outro episódio. Porém, estávamos falando sobre quadros, sobre sintomas de sinusite e sobre a ansiedade que os pacientes têm em melhorar, porque com certeza é algo que é extremamente desconfortável ficar com esses quadros nasais e em como eles influenciam desde a nossa respiração até o nosso sono. Então, assim, qual que é o perigo de automedicar, né? Hoje em dia tem essa facilidade, as farmácias estão aí, né? Outro dia eu vi até no Insta que é só aqui em Brasília que a gente tem a Rua das Farmácias, né? E que a gente tem uma farmácia atrás da outra e as marcas, as grandes marcas vão se alternando, né? Exatamente. Então, cada um parece que elas vão brotando uma do lado da outra. Mas se abrir qualquer outra coisa na Rua das Farmácias, quebra. Agora, Ela é só farmácia... Funciona. E tá na frente do hospital, né? Então, ali é extremamente estratégico. Visionário. Mas, assim, a gente sabe da facilidade, né? Da compra de medicamentos e todas aquelas gôndolas que tem várias medicações com nomes famosos que aparecem direto na televisão e em todos os anúncios. E o paciente pode ir lá comprar ou perguntar pro balconista ou pro farmacêutico que estiver lá e acabar tomando, né? Quais são os perigos? Né, Diderot, o que você falaria aí pra galera? O que você acha que é perigo? O que você orienta que os seus pacientes não devem? E que normalmente eles chegam com o rabinho entre as pernas e falando ali, mas você vai brigar porque eu tomei isso, porque eu já comecei a tomar isso, ou que eu estou usando isso. Os pacientes sabem que o sistema é bruto lá na clínica, né? O sistema é bem bruto. Já chega na minha sala, ele é bravo, né? Eu falei, Não, Que assim, isso? Não é questão de ser bravo, é questão de realmente... O paciente, geralmente, se ele não for bem orientado, às vezes ele mesmo orientado, ele vai fazer EM. Sim. Essa é a grande verdade. E assim, antes da gente começar sobre isso, sabe um dado interessante? Que a gente está falando sobre nariz entupido, né? Sim. Essa questão de usar remédio para desentupir o nariz, né? Uma coisa que você falou é a questão do imediatismo, né? Tem que desentupir na hora, tudo. Aí a gente vai falar a Rai vai falar um pouquinho sobre isso. Mas o custo desse negócio de nariz entupido nos Estados Unidos, sabe quanto que é por ano? Mais de 5 bilhões de dólares. É mesmo? É Uau. verdade. não sabia. Bilhões? Bilhões de dólares. Caraca. Sabe por que eu sei isso? Não. É porque está escrito na minha aula que eu dei hoje lá para os meninos da Católica. Então, eu lembrei de estar fresco aqui na cabeça. Boa. Mas, assim, é importante a gente salientar que não existe nada de tranquilinho dentro de uma gôndola de farmácia. Existe soro fisiológico. Soro fisiológico, aquelas balinhas que, né? Vende lá. Algodão, band-aid. Band-aid, algodão, depende, né? Pode se engasgar com algum. Mas, enfim. Tudo ali tem um efeito colateral. Sim. E a gente sabe, né? A máxima popular é que a diferença de o veneno e o remédio É a dose. é a dose. Né? Então, ou seja, isso tem que ser utilizado com muita parcimônia, apesar de todo o desespero de querer desentupir logo o nariz, tem que ser visto de uma certa parcimônia, que aquilo pode fazer muito mal. O balconista ele não está ali para fazer um questionário da sua vida de doenças. O farmacêutico também não tem essa atribuição de ficar te perguntando tudo para te vender um remédio. Vendo, né? Todos os remédios, problemas de saúde que você tem, ou os remédios que você já toma, né? Então, ou seja, saber as interações, não vai fazer um exame físico naquela hora, né? Não tem isso ainda, né? Nas farmácias, né? Mas, assim, tem que ter essa parcimônia. E, assim, tem remédios que realmente vão fazer muito mal
e podem, inclusive, dar outros problemas, né, Rai? Sim. Que nesse caso, no caso da Raíza, principalmente para as crianças, o que você tem mais assim de chocante? Porque tem que chocar. Tem que O chocar, acesso, que é quase igual aqui agora. Gostei acho da que- mesa, é nova? Se não for pra ter... Gente, tá longe. Vamos assim fazer assim. Cuidado com as farpinhas. Assim, ó. Ser cuidado, de dia nova. Olha só, se não for pra dar corte, que nem venha, né? Não, se não for esses Se negócios a pra dar gente- corte, pelo amor de Deus, a gente precisa melhorar. Os patrocinadores estão exigindo isso da gente, entendeu? Vai, E aí, Rai, volta faz aí. seu corte, faz Eu seu... tenho 2 casos assim que me Graves, Nossa, sinistro. olhando para aquela câmera. Então, o acesso a essas medicações é muito fácil. Não estou falando que são medicações ruins, mas elas têm que ter uma boa indicação para ser feita. Boa. Então, assim, o que me chocou é uma criança vendo sempre o pai usando esses pseudoefedrina, aquelas medicações, aquelas gotinhas que desentopem o nariz. O pai usava bastante, então por que eu não posso usar? É só uma aguinha, né? Cara, essa criança chegou no pronto-socorro numa bradicardia, eu juro pra você. Porque até eu entender que aquilo era medicamentoso, porque a mãe não sabia, o pai não sabia, né? Até a avó falou, eu vi ele botando aquele seu remédio no nariz. Aí eu, qual remédio? Aquele que você bota no nariz pra desentupir. Aí eu, opa! Gente, tava quase fazendo massagem cardíaca na menina, uma bradicardia assim. O coraçãozinho bem lento. É, bem lento. É, porque assim, essa coisa, né? Os filhos ficam imitando a gente. Com certeza. E é um medicamento super fácil de você conseguir. Barato, Sim. Vende em fardo, vende em fardo, promoção aqui. né? O viciado lá, Cara, tem no quarto, no banheiro, Tem. no carro, na casa da mãe, na casa da namorada. E Da quando amante. pega no bolso e não vê que tá lá, meu amigo. Já fica um desespero, já bate assim, ó, fica assim. Já vi gente pedir pelo iFood. Meu Deus. Já. Em festa. Sério? Aham, tava em festa e tal. Pegou, meu Deus, não tô. Ai, meu Deus, falta já. Ai, meu Deus. Ligou no iFood e pediu. Meu Deus. Eu falei, você tá de sacanagem. Aí fode. É, né? e os Quer nossos- dizer, aí... se usa. No iFood. Os nossos telespectadores já sabem a ação do... Aí fode. Já sabem a ação do Desculpa. álcool, né? No nariz, a gente já falou aqui, mas realmente essa daí é o desespero completo, né? À beira da crise de É, pânico. Esse me marcou bastante. Aí tem um antídoto, foi feito e tudo. Óbvio que tem que ficar bastante tempo em observação. Você imagina, a criança fica em observação por algo que é, assim, lógico, né? Que poderia ser evitado, que o pai já tinha um problema, né? Que esse pai não procurou ajuda, não conseguiu, né, se tratar. Mas é gravíssimo, né? E assim, isso a gente tá falando das gotinhas Do capeta. do capeta, que o Diderot gosta de falar, né? Que a gente já falou sobre todo o problema que ela causa, né? Toda a rinite Sim. medicamentosa, que ela acaba gerando agressão à mucosa do nariz, e aí o que estava sendo a solução vira um problema maior ainda. Sim. Mas essas mesmas substâncias que a gente tem nessas gotinhas, né? Que são vasoconstritores, podem estar em compostos medicamentosos, que normalmente é o que a gente tem mais facilidade ali, né? De achar nas farmácias, tem lá a gôndolazinha da gripe, né? Tá lá verdade. todos os medicamentos. Antigripais, né? Antigripais e medicamentos que pode passar. Então, assim, ali é um combo, né? Você pega um saco e você põe... Sim, e eles funcionam. São se ótimos, você vê na receita sim. lá, o médico coloca por Separado. 5 dias. Gente, é só 5 dias. É. E é mara, o paciente fica bom. Aí ele fala, puta, quando vem de novo, vou usar de novo. Vai usando, vai usando, vai usando. Porque é fácil ele conseguir. Mas, gente, se o doutor pedir para usar por 3, por 5 dias, não é. Deve ter um motivo. Deve ter um motivo. Não é para usar muito. Ah, mas é só uma aguinha. Não, mas isso é das gotinhas, né? Pois é da gotinha. Ah, mas é só uma aguinha, doutor. Nossa, eu achei que era soro. Ah, é. E o problema, a De indústria... criança eu perdoo. Agora, de adulto, Não, achar mas, que gente, olha, eu vou dizer... Tô tentando não falar o nome. Não fala. Mas- Eles não patrocinaram a gente. A indústria usa disso. É. Usa, quando a pessoa fala, é um sorinho. É. Ah, só um sorinho que pega. Aí a gente tem que perguntar se é Não. esse ou se é aquele. Pega, põe a foto. Qual desses dois? Porque se Vai lá o dependendo quiz. for, a gente já começa a xingar, né? Já- começa a dar a lambada, igual vocês falam. Pô, né? assim, a indústria abusa, né? Assim, eles usam muito disso. Sim. Os pacientes acabam usando, acham que é outra coisa. E essa questão que a Rai falou de criança, não só de criança usando por engano.
Mas tem criança usando porque pai coloca. Então, amigas que são pediatras e tal, que pegam no pronto-socorro, falam, me contam, falam... Porra, aí o pai realmente pinga no nariz da criança. Pega lá, pinga Aí porque... tem um adulto infantil, né? Aí, É o adulto infantil desses negócios, né? O adulto, eu falo que é pra matar adulto e o infantil é pra matar criança. É mais ou menos isso. Aí o adulto vai falar, não, eu tô desviciando, eu tô usando o infantil. Gente. quase como é que nada. é esse infantil? Não. Aí depois eu te conto. Babado. Mas assim, Passada. é complicado, né? E assim, essas mesmas, igual a gente tava falando, né? Esses compostos que, às vezes, eles acabam utilizando várias medicações para melhorar os sintomas e vão ser extremamente efetivas. Só que essas medicações orais também têm complicações que não só somente para criança, tanto que Sim. a maioria das medicações que tem esse composto, que é esse vasoconstritor, que é uma pseudoefedrina, melhora muito, mas eles não podem ser usados em crianças, né? Mas quando usada em adultos, tem as suas complicações Tem suas também, complicações. né? Então, aumenta a frequência cardíaca, né? Pacientes que são cardiopatas podem acabar tendo complicações, né? Aumento de pressão, frequência, enfim. E para pessoas que são mais da sua área, Diderot, da sua faixa etária, assim, o que pode acontecer? Homens, o que pode acontecer com homens, vai? Homens? Que tomam. Que tem Broxar? às vezes... Não, meu Deus. Que a gente fala isso também, né? Isso aí vai broxar você. Filho. A Alguma gente tenta de coisa- tudo. Alguma Pra coisa. tentar Não, se mas ver aí, infeliz. quando fala isso, né? Para! Entendeu? Não, eu tiro o jogo fora. Nem uso. Aí tem uns que falam, não, nem me afeta, não tem nem problema. Aí tá lá usando o azul pra contrabalancear. Ai, meu Deus. Mas que é quem que ele tem tá- hiperplasia Ah, prostática... isso. Não tem fashion. som. Pô, Vitor. Não tô falando que você tem, não. Tô falando que pra homens, mulher não tem próstata. Tô aqui. A gente tá Meu tentando Deus. puxar você, entendeu? Vai. Pro- Vai, Diderot, fala. Então, E assim, é interessante, os vozinhos lá que tem a próstata grande, esses remédios à base de pseudoefedrina, eles vão fazer o quê? Pode fechar ali e esse paciente ficar com retenção urinária. Tem que ir lá no pronto-socorro por causa de um negocinho pra passar uma sonda no pirulito. Imagina, né? Por causa do remedinho de pirulito ali. Tá lá o pronto-socorro. Desobstruir, né? Desobstruir com a sonda. Mas assim, A pipa do vovô não sabe mais. de novo essa história dessa pipa. Mas, assim, isso que a gente tá falando são os medicamentos orais, né? Que podem acabar gerando isso. Isso poderia ser muito bem resolvido se a pessoa tivesse a paciência e tivesse começado uma lavagem nasal, Sim. tomado ali de acordo com os seus sintomas, né? Então, assim, existem os medicamentos que tomados, quando eles tomados, né, no tempo certo ali, e aí entra na polêmica da questão, às vezes, de uma superindicação de medicamentos que estão ali por motivos atrás, né, que acabam sendo vendidos com maior facilidade. Mas a gente não precisa também tomar só associações, porque às vezes a pessoa não tem todos os sintomas. Às vezes ela não pode tomar um composto que tem ali. Sim. Falando nesse composto aí, essas associações que tem naqueles... É bonitinha a cartela, né? Redondinha, vem 4 comprimidos. Ele é marronzinho, não vou falar o nome. Mas assim, tem muita mistura ali, não tem? Numa dessa, existe, você já pegou paciente que tenha alergia a um desses componentes porque foi simplesmente tomar um antigripal Já. e deu M Já. grande? Muito. Fala pra nós. Anafilaxia. Pacientes alérgicos, gente, eles não toleram nem traços, né? Tô falando assim, doutor, mas posso falar o nome do remédio? Não posso, né? Tá bom. Nem sopro. Nem... Então, a gente vai tomar medicamento para digestão. Meu Deus. E que pode conter, né? Sim. E aí tem anafilaxia, esbugai o olho, fecha a glote. Por causa daquele remedinho bonitinho, coloridinho ali, Sim. né? E assim, e no pronto-socorro... eu tô te cortando um pouquinho, Rai. E no pronto-socorro, o que você mais vê nessas criancinhas que chegavam no pronto-socorro? O que mais, assim, os pais abusam, vamos falar, de remédio? Conta pra nós. Fala pra aquela... Putz, era uma coisa que me tira do sério, é o danado dos corticoides. Corticoide, né? Esses aí você fala, vou passar um antialérgico, vai tomar assim por 10 dias. Aí
Doutora, não é muito dia, não? Eu falei, mas você dá corticoide. Não Aí é? eles perguntam assim, doutor engorda? As mulheres, né? Perguntam Mas você assim, tá- doutor engorda? Não, é antialérgico, Joe. Antialérgico, mas tá achando muito ter que dar 10 dias, mas dá corticoide. O famoso, tem uns que tem alguns componentes de corticoide, não é todo corticoide, mas tem uma pitada. Cara, crianças diabéticas, crianças hipertensas, né? É um remédio maravilhoso, gente. É. Ele é perfeito Quando bem indicado. quando bem indicado. E o problema é que também tem aquela coisa, né? Você passa uma vez, a mãe, na maioria das vezes, guarda em casa. A receita. Aí, qualquer tipo de tosse, espirro, Pede pro iFood. vai lá, Pede no iFood. manda pra dentro. Manda pra dentro. Então, assim... Exato. Essa facilidade do acesso. E aí fica tomando. E a gente sabe, né, que o uso prolongado, crescimento, né? Então, esse me Isso te deixa. deixa... O que te deixa pé da vida é isso. É. E os otorrinos, normalmente, a gente... eu me coloco, mas é porque a gente tem essa... Normalmente, nossos quadros que chegam pro otorrino São agudos. tão agudos e tão floridos, né? A pessoa já tentou tratar com tudo, que a maioria dos otorrinos gosta de usar corticoide, né? É uma máxima que a gente tem ali, que otorrino e corticoide é junto, né? A gente Mas é tiro casado. curto, né? É tiro Mas assim, curto. a gente tem que saber a diferença, né? Do isso. corticoide oral do tópico, tá? Eu tô Sim. falando do oral. É, a Do maioria oral. dos orais, e que as crianças usam. Usam com Xaropinho, maior... são xaropinho, batata, É só um xarope docinho, ó, toma aqui, ó, dorme bem. E o menino, ó. É. Nossa, ele tá tão fofinho. Tá comendo bem o menino. Agora também tem ao contrário. Nossa, ele precisa perder peso. Não, doutor, é o remédio. E o menino lá, dá-lhe no Big Mac. Oh, meu Deus. É o remédio, É não. o Big Mac é o remédio. É o remédio. remédio. Não, E e da você falou o criança... nome, Joe? Olha. Olha só. Mas não falou a marca. É. Só falou o nome, né? Gente, Tá precisa perdoada, melhorar. Rai. Mas assim, a questão da criança também tem... Ai, o que eu ia falar? A maioria das crianças que a gente dá os xaropes, né? Porque é mais fácil de tomar. Aí, a gente tem xaropes que são bem mais, vamos dizer assim, com substâncias de segunda geração, mais estudadas e tal. Mas a mãe prefere aquele antigo, porque vai dar aquele soninho, e o menino vai dar uma paz, Ajuda, né? Dá esse daqui, não vamos dar esse daqui porque é melhor, vamos só Moleque deixar... dorme com a beleza, né? Não, tá dormindo até agora. Tá Deu dormindo lá, até agora. Tirou uma dose lá da cabeça, tirou da É. cartola uma dose e vai lá e dá... Não, no mas menino. assim, gente... Só Deus pode julgar, né? Porque assim, gente... É difícil. É difícil. Difícil. Vocês vão ser mãe ainda, né? É isso que eu vou falar, Oh, só Deus Deus, pode julgar. é. Calada estou. Mas assim, essa questão que a gente tá falando, devo me automedicar, é bom a gente voltar aqui. Tem a facilidade da farmácia, porém, a maioria das automedicações também vem de um cunho e ali de um pezinho do medo de ir no pronto-socorro, Sim. né? Hoje em dia, a gente tem realidades diferentes de pacientes que vão num pronto-socorro, por exemplo, de um hospital público, né? E que às vezes mora muito distante, tem a questão da locomoção de ir para lá. Demorar a ser atendido. Demorar a ser atendido, filas, né, muito grandes. Ou então chegar lá e ter o medo de se deparar com um médico que não vai nem olhar, já vai passar a receita. Nem e- olhou Que na vai minha ser cara. aquilo que ele iria já tomar mesmo, né? Exatamente. Aí pra que eu vou lá se ele já sei o que ele vai passar pra mim? Exatamente. E aí é aquele momento que a gente tem aquela virada, né, do diagnóstico que vira uma coisa que a gente perde o timing de tempo, tratar. E aí tem todas as complicações, né, que a gente vai falar nos episódios aí pra frente, mas que acaba tendo complicações drásticas, né, bem que tem que ser tomadas medidas bem mais intensas, né, mais agressivas para o tratamento, envolvendo às vezes também o medo de ficar internado, né? Porém, quando você não vai no pronto-socorro não é avaliado por um médico, você aumenta a chance, caso seu diagnóstico persista, de você passar por um momento desse. Sim. Então, assim, acaba que a gente tem as duas facetas, né, da pessoa que... Ou a pessoa que é hipocondríaca, que vai querer mesmo tomar um monte de remédio. Olha, eu tenho um caso, assim, sempre chegando ao extremo mesmo, que ele fez uma imunodeficiência secundária à medicação. Eita. Eu faço a reposição de imunoglobulina nele, de 21 em 21 dias, por conta do uso de uma medicação que ele, como eu te falei, ajudava aquela medicação, o acesso é fácil, desobstruir.
Tu Meu tá falando Deus, sério? sério. Eu não conhecia esse troço, não. Então, você adquire uma Imunodeficiência baixa secundária. de imunidade Pelo Por conta uso do- pelo uso de da um remédio medicação. aí que é fácil de achar? E barato. Menino, a gente tem que conversar depois. E Você tem que barato. dar corte, hein? Porque você só tem que saber Inclusive, ele estava tratando os pólipos dele. Então, era um remédio que toda vez que ele tomava, ele respirava. Só que ele ficou, então já que é bom, não tinha esse conhecimento, né? Dos dias. Anos. Mas é glicocorticoide? Menina. Gente, então aí agora ele tá E tomando... entra naquilo que você falou. Pô, pra que eu vou no pronto-socorro? O acesso para ele era muito É difícil. Né? Só que aí, com os anos, começou a ter pneumonia, começou a ter várias infecções. Vamos investigar a imunidade? Vamos. Tava lá. Achou. E um desses bichos aí pode dar essa... Sim. Que coisa. Então, assim... E agora ele tá tomando remédio, assim... Ele toma imunoglobulina. Imunoglobulina a cada 21 dias Isso. por conta de uma atitude que ele negligenciou. Sim. Tenso, né? E as pessoas. E é aquilo que eu te falei, não tem como julgar, porque ele Na não tinha realidade, acesso. né? Ele era a realidade dele. Na realidade dele. Era a realidade dele. Não, isso é tragédia, né? Já que para pra pensar, mudou a vida de uma pessoa por uma. E, igual você falou, né? Tem que aumentar aqui o tabu. Tem, aqui, ó, acabou de dar uma porrada aqui. Ó. Deu um chute nele aqui, foi mal. A risa é enorme. Meu Deus. Nossa, que legal essa câmera. Bom. Oh, meu Deus. Pô, sacanagem, Mari. Vai lá, legal. Não, mas então, igual a gente estava falando, nossa questão do pronto-socorro é um problema, né? Que é um problema geral e que acaba gerando todo esse ciclo vicioso dos pacientes. E realmente, e isso entra num problema, quase que um problema público, né? Da questão dos atendimentos, e isso eu acho que não é algo específico só do sistema de saúde público, porque a gente conversa também, e na maioria, né, como, por exemplo, aqui em Brasília, a gente tem um pronto-socorro de otorrino, que é, no caso, público, né, 24 horas, um lugar só. Para quase 3 milhões de habitantes. Então, assim... O Agarran? Base. O base? Só Tem? de base. 24 horas. Então, Então, gente, quem tiver algum... pelo amor Quem de tá Deus, de plantão residentes, hoje? Olha lá. não me odeiem, tá? Pode Essa ir lá, é gente, a porta Raíza. aberta. Porta entendeu? aberta, para Doutora lá. Rayane indicou, recomendou. Vai pesar a cartinha, né? Você paga seus impostos, você tem direito. Isso, e depois, se precisar, o otorrino vai passar um remédio, vocês vão pra rua da farmácia aqui do lado. Na Olha que maravilha. frente. Gente, perfeito. Excelente, doutora Rayane. Não, mas Resolveu o que eu quero todos dizer... os problemas do plantão de Brasília. Não, o que eu quero dizer é que é superlotado, não tem jeito, né? Todo lugar que a gente tem só um lugar funcionando para isso vai acabar sendo um local. E essa história que o cara desenvolveu por conta do uso da medicação, eu já vi, por exemplo, pacientes que usavam também anos e anos dessa mesma medicação e que, por exemplo, no caso de uma rinocinite crônica com polipose, foi operar, fez o desmame, mesmo assim, endovenoso, lento, e ele fez uma crise de Addison. Mesmo assim. Tipo assim... O que é crise de Addison mesmo? Eu não vou explicar a síndrome só toda, pra- mas ele fez falta, né? Isso. E aí suprimiu total, e aí ele Onde acabou... produzia no corpo, né? Exatamente, ele acabou, tipo assim, tendo todas as complicações e o corpo dele não entendeu e parou de responder. E aí, por exemplo, ele teve pico hipertensivo, emergência hipertensiva, e ele tinha 20 e tantos anos. Que é isso? Então, assim, é complicado. Tomava também inadvertidamente, porque era a única medicação que melhorava os sintomas, né? Que dava um alívio ali naquela... E, gente, pra quem assistiu o episódio que a gente fala sobre polipose, tem paciente que pólipo sai no nariz, sabe? É um negócio realmente muito dramático dentro da otorrina. Então, assim, é tenso. Você não julga realmente o paciente que tá ali tentando melhorar o sintoma dele. Mas... Ele não sabe se faz mal, né? Ele não sabe, ele quer melhorar ali agudo, né? Aquele momento. Então, assim, a maioria, e isso é uma coisa que hoje em dia a gente tem muito contato, você vai atender o paciente, ele já te traz uma lista de tudo que ele tentou tomar antes, né? Então, eu já tentei tomar esse, nada. Então, A gente manda pra Raíza. então assim, né? Eu falo, calma. Vamos tirar tudo, aí agora eu acho que você vai melhorar. Para tudo. É aqui, Vamos ó. benzer. E tem gente que, por exemplo,
não quer tratar com nada. Que tá, por exemplo, há 20 e tantos dias tossindo e com problema e não quer tratar, não quer deixar nem auscultar. Que pessoa difícil. Aí a gente pergunta assim, por que você está na minha frente, então, pequeno Não deixa gafanhoto? você auscultar. Eu falei, vamos lá, dar uma olhada, tal, ver se tá tudo bem. Ah! Poxa vida. Ah, para de derotar aí Eu tossindo. nem tava lembrando, cara. Caraca, será que você tá Sério. com asma também, Então. né? Gente, é que a gente gravou 2 episódios num dia. Não é quer dizer que eu tô 2 semanas, 3 semanas, assim, com essa porcaria dessa Mas sinusite, tá, não. né, no caso, Tô, mais ou né? menos. Enfim. Mas, e tem os pacientes que são resistentes, né? Que não vão querer tratar com nada. E aí... Cara, eu acho bom ter que convencer o paciente a usar a medicação. Eu gosto do paciente medroso. É. Eu gosto. Porque quando eu chego assim, olha, você vai ter que usar por... Ai, Deus, mas eu tenho tanto medo. Eu falei, nossa, eu também. Mas Eu também. você só vai... Você vai me obedecer? Você vai usar só 5 dias? Aí ele, vou. Então, Aí você fala o quê? esse é legal. Hã? Você fala o quê pra ele usar só 5 dias? Ah, por causa do medo, né? Isso. Eu acho bom quando são pacientes que têm medo. Ah, do tem que medo. aqueles que usam... O que não tem medo, fala assim... Aí você tem que falar o quê? Ó, você vai morrer. É, terrorismo, né? Você vai Tipo... morrer. Você usou isso por quantas vezes? Vai broxar. Usa de Funciona. todos os artifícios, né? Vai contar uma longa história. Vai cair a unha. Vai cair. Cabelo, cabelo, esse cabelo Cabelo lindo. maravilhoso, né? A unha não cresce. É, só você usar desses artifícios. Adoro. Mas os extremos são sempre errados, né? Sim. A gente tenta evitar esses extremos para realmente ter um equilíbrio. Porém, fica aí de apelo, né? Que, querendo ou não, a automedicação pode acabar levando a casos trágicos, né? E isso daí a gente vê na nossa prática, não é rotina, graças a Deus. Graças a Deus. Porém, existem sim, né? Então, Mas quando acontece contigo é 100%, né? Exatamente. Não é Apesar de estatística. termos uma rua das farmácias, remédios extremamente acessíveis, É, não é uma exatamente. coisa que acontece com muita... sim. E esse tema hoje foi abordado justamente por causa disso, né? Porque não é uma coisa simples. É o que eu sempre falo, não existe nada simples na vida. Ah, mas é um líquidozinho que eu uso para desentupir o nariz. Não. Obstrução nasal é um negócio muito importante. Sim, Sim. Então, ele tem que ser dada a devida importância para o tratamento dele também. com certeza. Não é isso? É isso. That's it. Bom, acho que era isso. Nessa mensagem desse episódio. Foi ótimo. Queria agradecer a presença de vocês, a doutora Obrigada. Raíza. Queria convidar vocês a novamente nos seguir nas redes sociais. Estamos com uma comunidade no WhatsApp, então... se você quer ficar por dentro de todos os novos episódios que estão saindo, conversar um pouco com a gente, entre na nossa comunidade, nos siga no YouTube, no Spotify. Estamos no Spotify também. Isso. Nossa, agora pronto. Então é isso. Vamos terminar então, pessoal. Antes que o Gideiro apareça de novo na câmera. Vamos lá, gente. Respira. Vamos lá. Respira comigo. Tchau, pessoal. Tchau.